E se a ditadura militar não tivesse acontecido, como teria sido o Brasil? Como teria sido nossa história? Como teria sido tudo isso? Isso você verá tudo hoje nesse vídeo. Bem, a ditadura militar foi um dos períodos históricos mais importantes da história brasileira, pois ela basicamente moldou nossa sociedade atual e influenciou de várias maneiras o Brasil de hoje. Resumindo, basicamente essa ditadura mudou o Brasil quase que completamente. Influenciou medidas sociais e culturais e até mesmo econômicas. Basicamente, a atual República Federativa do Brasil é fruto da ditadura militar. Até hoje existem pessoas que defendem esse regime. Mas como seria o Brasil caso a ditadura militar não tivesse acontecido? Que caminho o Brasil seguiria? Como seria o Brasil? É isso que veremos nesse vídeo. Bem, naquela época o Brasil estava vivendo um período político tenso, pois tinha dois golpes em andamento. Um era o golpe militar e o outro era o golpe que o presidente do Brasil naquela época, João Goulart, ia forçar o Congresso a aceitar as chamadas reformas de base, medidas que assustaram principalmente a classe média e os capitalistas, já que tinha gerado desconfiança que Jango era comunista, sendo mentira, já que o mesmo era populista, igual a Getúlio Vargas. Bem, e isso deixou a população brasileira com muito medo, e ocorreram diversas manifestações nas ruas. Isso demonstrou apoio popular ao golpe militar, e não adiantaria Jango tentar resistir ao golpe, já que os Estados Unidos apoiariam os golpistas na chamada Operação Brodessan. E bem, para que essa linha do tempo aconteça, precisamos que o golpe de alguma forma não aconteça e João Goulart continuasse no poder até as eleições de 1965. Com essa linha do tempo acontecendo, é bem provável que as reformas de base seriam implantadas, e caso essas medidas fossem implantadas, elas mudariam muito o desenvolvimento do Brasil, e principalmente caso fosse implantada naquela época. Uma das principais medidas eram a reforma agrária, reforma urbana e também tinha a reforma educacional. Essas são as medidas que mais causariam efeito no Brasil. Bem, chegamos nas eleições de 1965, onde teríamos dois candidatos principais, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Juscelino Kubitschek desfrutava de uma alta popularidade e Carlos Lacerda desfrutava de uma popularidade crescente. Bem, é bem difícil dizer qual dos dois ia ganhar, pois provavelmente se Juscelino ganhasse em 65, Lacerda ganharia em 70 e vice-versa. Mas é bem provável que JK ganhasse em 65, já que o mesmo desfrutava de uma alta popularidade. Além disso, ele já tinha sido presidente do Brasil antes. Os planos de Juscelino Kubitschek para 1965 eram 5 anos de agricultura para 5 de fartura. Basicamente seria a continuação do governo de João Goulart, onde ele aplicaria as reformas de base, principalmente a agrária, já que era o principal slogan dele. Ele também faria uma grande reforma na agricultura, modernizando-a. Também ele daria foco para a reforma urbana. No governo Lacerda, Lacerda era um cara bem liberal, que provavelmente no seu governo incentivaria o livre comércio e o livre mercado, além de abrir a economia do Brasil. E é bem provável que ele tentaria atrair investimentos estrangeiros no Brasil, que provavelmente ele conseguiria. Com ele abrir na economia brasileira para investimentos estrangeiros e por livre comércio, é bem provável que isso resultaria num grande crescimento econômico, semelhante ao que foi um milagre econômico, entre aspas, na nossa realidade. Mas é bem provável que esse crescimento duraria bem mais tempo. Uma característica dessa época foi a infraestrutura que mudou, pois as grandes obras foram construídas, como a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. Essas obras ainda seriam construídas? Bem, provavelmente sim. Muitas dessas obras já eram projetos antes do golpe militar. Por exemplo, Itaipu,
o governo do Paraguai, do Brasil e da Argentina já estavam discutindo faz tempo a construção de uma hidrelétrica nessa região. Bem, eu acho que a única obra que não seria construída seria a Transamazônica, já que a mesma fazia parte de um plano de ocupação do interior, principalmente da Amazônia, já que os militares defendiam a ocupação da Amazônia, porque para evitar a tomada da mesma por estrangeiros. Bem, com isso, é bem provável que teríamos uma Amazônia bem menos desmatada do que hoje, graças ao fato de que os militares não invadiriam. E bem, o agronegócio, que é um dos principais desmatadores da Amazônia atualmente, provavelmente não teria tanta força, já que a reforma agrária aconteceu. Mas é bem provável que ainda assim ele existiria, já que em um país como a agricultura é uma parte importante da economia, como no Brasil, o agronegócio sempre vai existir, só que ele não teria tanta força assim, como ele tem hoje. E é bem provável que existiria uma mistura de agronegócio com a agricultura familiar, e que isso aumentaria muito a produção agrícola no Brasil. E a agricultura familiar valoriza o mercado interno, ou seja, teríamos mais alimentos no supermercado. E sem o agronegócio, teríamos menos agrotóxicos nos alimentos, ou seja, os brasileiros seriam mais saudáveis. E essa mistura também ajudaria na modernização das práticas agrícolas. E basicamente o Brasil não teria tantas terras concentradas nas mãos dos grandes produtores, com movimentos como o MST e o INCRA não existindo, já que os mesmos são frutos da luta pela reforma agrária. E é bem provável que a agricultura brasileira seria mais focada na policultura. Bem, após Lacerda, seria bem difícil descobrir qual seria o próximo presidente do Brasil. Provavelmente ficaria entre Tancredo Neves, Magalhães Pinto e Brizola, já que esses eram os caras mais populares na época. Isso é um bom gatilho para falar que a política brasileira atualmente seria bem diferente. Começando pela Constituição, que não seria a Constituição de 1988, mas sim a Constituição de 1946, já que a Constituição de 1888 foi criada para substituir a Constituição dos militares. E é bem provável que teríamos menos partidos, já que o motivo do Brasil ter tantos partidos hoje em dia é por causa do bipartidarismo forçado da ditadura militar. E é bem provável que, assim como nos Estados Unidos, haveria um bipartidarismo, uma luta entre poucos partidos. Mas no Brasil seria tripartidarismo, com os partidos dominantes sendo PSD de centro, PTB de esquerda e um DN de direita. Esses partidos seriam os dominantes no Brasil atualmente. É bem provável que os presidentes também seriam diferentes. José Sarney era vice do Tancredo Neves, que assumiu após sua morte. Fernando Collor não conseguiria se reeleger em 89. Itamar Franco era vice do Collor e ele não seria eleito. Fernando Henrique ficou popular graças ao Plano Real. Sem o Plano Real, ele não seria eleito. A carreira política do Lula começou na época da ditadura militar, e sem a ditadura, o mesmo nunca teria se tornado político. E é bem provável que Lula nunca tivesse alcançado a presidência. Dilma também não teria, já que a mesma não foi indicada pelo Lula. Temer era vice da Dilma e ele não chegaria ao poder. E sem os 16 anos do PT, Bolsonaro não teria assumido também. Bem, até a moeda seria diferente. Em vez de usarmos o real, usaríamos o cruzeiro, já que o real foi criado para conter a inflação a inflação que surgiu na época da ditadura dos militares. Bem, é bem provável que a violência policial no Brasil seria menor, já que a mesma é fruto da ditadura militar. Sem a violência policial, é bem provável que organizações criminosas como o PCC não tivessem surgido, já que a mesma foi criada como um tipo de reação ao massacre de Candiru, que matou 111 mil presos rebelados. Também não existiria o Comando Vermelho, já que o mesmo surgiu do contato de criminosos comuns com guerrilheiros de esquerda na cadeia que foram presos pelos militares. E é bem provável que o Brasil hoje seria menos violento. E além disso, as favelas seriam em menor número,
graças à reforma agrária e à reforma urbana, que provavelmente, que provavelmente não teríamos tantas favelas hoje em dia como temos hoje. Bem, essas diferenças se estenderiam também para o campo cultural, como por exemplo para a TV. A TV seria muito diferente. Por exemplo, a Globo, que é a maior emissora do Brasil atualmente, não teria tanto poder, já que a Globo se tornou tão forte assim graças ao regime, pois ela apoiava o regime. Em vez disso, a maior emissora seria a TV Tupi, que foi extinta, graças ao regime também. O, sim, o SBT não existiria, já que ele foi criado para substituir a TV Tupi. E provavelmente existiriam vários canais competindo na TV brasileira hoje. Até a demografia do Brasil seria diferente. Por exemplo, com a reforma agrária, a população do campo que migrou para grandes cidades provavelmente seria em menor número. Ou seja, não haveria uma grande concentração de pessoas nas grandes cidades. Isso faria com que a população do Brasil fosse bem mais distribuída hoje em dia, melhorando o desenvolvimento das regiões e resolvendo o problema de superpopulação nas grandes cidades. E é bem provável que até 30 a 40% da população brasileira nesse Brasil alternativo seria rural. Bem, a taxa de natalidade do Brasil também seria diferente, já que durante o regime militar o Brasil adotou políticas de controle de natalidade. Sem essas políticas, provavelmente atualmente o Brasil teria uma natalidade acima de 2,0, semelhante à do estado de Roraima, e a população do Brasil provavelmente ultrapassaria os 225 milhões. A educação também seria diferente, já que com a reforma educacional, nos anos 60, haveria uma alfabetização em massa da população brasileira, reduzindo muito o analfabetismo. Ou seja, bem provável que hoje teríamos mais pessoas alfabetizadas no Brasil. É bem provável que o Brasil também tivesse uma situação econômica melhor do que está hoje. Mesmo sem toda aquela industrialização que teve, os problemas econômicos pós-ditadura, como a hiperinflação, não teriam acontecido. E com isso, o Brasil nos anos 80 seria um país próspero que escaparia da crise da América Latina. E bem, uma realidade onde o golpe militar não aconteceu, o Brasil seria bem diferente. E também teríamos em relação à IDH, provavelmente o Brasil teria um IDH bem melhor, graças às reformas de base. Provavelmente nosso IDH seria semelhante a países como Uruguai, Argentina e Chile. E é bem provável que estaríamos o maior IDH da América Latina hoje em dia. Bem, uma realidade onde o golpe militar nunca aconteceu, infelizmente nunca será conhecida e ficará apenas no contrafactual.